Voltamos para a sequência Live 2 com Idson. Aguardando aqui ele retornar para a gente continuar o bate-papo. Viu? Live boa é assim. A gente começa achando que 1 hora vai dar conta de tudo que a gente tem para falar, mas não. Aí a gente abre uma nova live. Viu? Só foi o tempo de salvar a primeira para publicar, que já está publicada, e abrir uma outra. Aguardando aqui ele chegar. Viu? Para quem não estava aqui antes, essa é a sequência. Oi, Kai, bem-vinda de volta. Tá gostando, Kai, da live? Kai, que é bem curiosa. Oi, Samara, tô de volta aqui para continuar a live. Estão gostando? Eu adorei. Tanto é que vai ter sequência. Entendeu? São informações muito importantes para vocês aqui da comunidade. Até para estar analisando cada candidato. Babado, né? Atender, pronto. Vou aceitar. Pronto. Aguardando ele conectar. Já publiquei, show de volta. Pois, então, meu preto, olha, tudo que você está falando está tão elucidativo. Essa live vai fazer a diferença e será um divisor de águas. Porque uma das coisas que todo mundo está falando é que, assim, ó, a leitura que as mães fazem, o retorno que eu tenho da comunidade, que eles me falam, a senhora está fazendo história. Nunca houve uma candidata, uma pré-candidata que estivesse tratando e levando informação para a comunidade, sem agredir ninguém, sem querer tirar voto de ninguém, até porque esse não é o momento de estar fazendo isso, disputando espaço com ninguém. Todos têm condições de conquistar espaço. E o espaço que você conquista é seu, entendeu? Você até abre caminho, por exemplo. Me disseram, você abriu caminho para as pessoas perderem o medo e fazerem lives. Estou vendo os colegas fazerem live e acho lindo. Se me convidarem para lives, eu vou também, porque a gente tem que prestigiar o colega também quando aceita o convite para estar fomentando esse tipo de debate. Então, assim, eu acho que os eleitores vão ter um olhar diferente para analisar o candidato a partir da sua live. E olha que, quando eu pensei em estar ajudando os colegas que são pré-candidatos, que não são desembolados com a internet, entendeu? E com a rede social. E pensei também em estar mostrando o que é que se deve trabalhar em uma campanha política em que o cenário é as redes sociais. E nada de ir para casa de ninguém, nada de fazer aglomeração, nada de levar o risco de contágio para a casa dos outros. Me disseram, por que você não está indo visitar as famílias? Por que você não está fazendo reuniões? Eu falei, não é o momento, as reuniões eu vou fazer. Eu vou fazer reuniões por videoconferência, pelo Meet, pelo Zoom, mas eu não vou expor ninguém num contexto desse que, se os cursos do TRE e do TSE dizem que não não tem corpo a corpo, é o contato por imagem apresentada dentro da rede social. Então você hoje foi, o melhor de todos. Melhor de todos. E aí, cadê? Vivi tá aqui, Vivi já voltou. Diga aí, Vivi, se ele não tá dando uma luz para todo o eleitorado da cidade analisar o perfil do seu candidato na rede social. Deixa eu dizer uma coisa a vocês sobre isso. Quem me conhece sabe, eu conversava com uma amiga ontem sobre isso. Eu só não ajudo diretamente outras pessoas porque, eticamente, eu não fecho em lugares menores. Eu não fecho campanha com mais de uma pessoa, certo? Com mais de um pré-candidato. Exemplo, hoje eu atendo uma pré-candidata em Madre de Deus, que é Vivi, que está aí, Carla Barbosa, tá vendo? Tá Arrasou. Aí, participando. Eu atendo um pré-candidato em São Francisco, que é o Renato Rosa hoje. Então, eu só posso pegar um pré-candidato em cada local, em locais de comunidade menor. Porque, eticamente, eu não posso dizer para o público que Vivi é uma pessoa boa e dizer que Clarissa também é uma pessoa boa, entende? Eu falo verdade. defesa profissional.
Não é no dia a Verdade. dia, porque eu posso dizer para as pessoas que Vivi é uma pessoa com muitos valores e que Clarissa, como Tati, todo mundo tem muitos valores. Mas politicamente eu não tenho como levantar e trabalhar uma comunicação da imagem dela e trabalhar de uma outra pessoa, porque isso acaba Isso que destoando. você está fazendo é ético. Então, assim, É o princípio da ética é também. por isso que eu digo a vocês que comunicação não tem pacote pronto. Então, eu acho bacana, tem muita coisa na internet aí que pode ajudar muitos pré-candidatos, né? Ah, clique aqui, faça sua marca por R$ 50. Clique aqui e faça tal coisa. Compre aqui um pacote de planejamento do mês, de 6 meses, de R$ 200. Porra, você vai achar na internet isso a rodo. Mas, gente, não tem pacote pronto para comunicação. Comunicação você precisa estudar público. Comunicação você precisa estudar o pré-candidato, saber o que ele quer falar, saber onde ele precisa estar inserido, onde está o público-alvo dele, para que você acerte nisso. Então, assim, nossa conversa ela vai permear qualquer assunto e vai voltar em público-alvo. Nada acontece na comunicação se você não tiver o seu público-alvo esclarecido. Isso Isso. acontece muito com os influencers. Eu vou atender algum cliente, o cliente, me permita entrar em um outro assunto, mas é para a gente Não, voltar mas é nisso. perfeito. Eu Nesse vou cenário, atender, todo mundo é de eu vou atender figura alguns pública. clientes, eu vou atender alguns clientes, aí eu fui atender um cliente recente. Aí o cliente ele tinha uma cartela de 12 influencers, certo? O cliente, ele trabalha, vou dar um exemplo fictício, porque eticamente eu não vou falar do meu cliente, mas o meu cliente trabalha vendendo celular, certo? Esse meu cliente que trabalha vendendo celular, ele tinha, inclusive, como influencers, uma pessoa que só fala sobre cultivo de horta, certo? Uhum. Onde é que ele vai alcançar aquele público lá diretamente, que é um público que não está diretamente linkado com ele? De forma alguma. Vou dar outro exemplo mais claro. Eu tinha uma cliente de estética, e aí eu posso falar, claro, porque eu ajudei muito ela, Rosana. Rosana tem uma clínica em Candeias, eu vou dar exemplo verdadeiro, que é melhor para vocês. Uhum. Quando eu cheguei lá, a Rosana tinha uma cartela de influencers. Inclusive, um desses influencers era de uma área de tecnologia, certo? E eu chamei muita atenção dela por isso. Eu vou dar um exemplo. Se você trabalha com limpeza de pele e estética, você vai trazer para a sua cartela de divulgação o influencer que está dentro daquela área, e não todos. Você não comunica com todos. E fora que é aquele que dê resultado. Aí eu dei um exemplo a ela. O El Silva, todo mundo conhece aqui da região. É um influencer de Candeias que tem mais de 100 mil pessoas, que hoje trabalha com maquiagem. E ele pode fazer a limpeza de pele aqui e vender a imagem de que eu não só faço a maquiagem, mas eu preciso fazer a limpeza de pele para minha pele se manter saudável em dias. Automaticamente, o público que faz maquiagem, o público que segue ele, vai lá e vai fazer também limpeza de pele para continuar maquiando. Então, é a Uhum. mesma coisa, entende? Entende Entendi. como fica clara a Sim, coisa? sim. Por que as pessoas mandam comida para isso? Porque as pessoas sabem que Idson, além de ser publicitário, de gostar de se vestir bem, tarará, Idson faz comidas, Idson é ótimo na cozinha. Então, quando eu mando uma comida para Idson, não é porque Idson é um influencer diretamente da área de É para gastronomia, você avaliar o mas cardápio é de para certa ele forma e dar um avaliar. feedback. E se Idson come algo que ele tem um bom paladar e que ele gosta, automaticamente eu vou também comer. Certo? Então, assim, essa questão de comunicação, ela tem que estar atrelada a isso. Você tem que pensar que qual é o remedinho que você vai dar ao seu eleitor, Clarissa? O que é que o seu eleitor Uhum. precisa saber? Que Clarissa é uma professora da rede pública há tantos anos, que tem engajamento, que já foi vice-diretora, que já atuou como diretora, que já fez. Você precisa dizer isso ao seu público. Porque o seu público ele Uhum. vai acreditar que uma pessoa que defenda a educação é uma pessoa que tem experiência na educação. Entende? Uhum. Então, Milito nessa área há muito tempo. o remédio que você vai dar ao seu público é esse. Entende? Qual remédio que Tati vai dar ao público dela? Qual a solução? Qual é o desejo e a necessidade que eu falei a vocês? Tati vai apoiar a causa LGBTQIA+, que é uma causa que ela está inserida como mulher trans, como uma pessoa que está na sociedade, que já usa o seu nome social, que já é aceita, que está fazendo mudança de corpo. Então, ela vai
justamente falando com esse público. A Unopar está perguntando um tema. Eu estava falando um pouco sobre o exemplo Unopar, mas a gente está falando de marketing político, mas dentro do marketing político incluso também as redes sociais. Então é um tema que abrange para todo mundo que estiver participando, é legal. Tá bom? Então, Tati vai falar... Eu nem estava acompanhando os comentários, porque eu estava encantada. Eu agora fiquei fissurada. E eu, para memorizar, assim, que eu sou muito de feedback, né? Então, aqui eu estou captando. Como eu disse a você, eu ia sugar de canudinho o seu conhecimento. Suga em tudo. Vocês já viram que eu sou comunicólogo nato, né? Abro a boca, não quero mais fechar, quero falar tudo. Mas sim, vamos lá. Tati vai falar para aquele público dela. Edson, mas ela não vai fazer comunicação para o restante das pessoas? Claro que vai. Se Madre de Deus tem 11 mil eleitores, ela vai falar para os 11 mil eleitores. Mas qual o recorte dela? O recorte é LGBTQIA+, que é o público dela. Digamos que seja 20% de Madre de Deus. E isso deve ser 2 mil eleitores. Esse é o público primário de Tati. Tati vai falar primeiro para esse público e depois, que é o público secundário, ela vai falar para o público geral as outras coisas. Ela vai atingir outra população. E aí, de repente, tem alguém que não é LGBTQIA+, mas gosta da causa, que milita por outra causa, que gostou do que ela postou e que vai apoiar, entende? Ela vai acabar atingindo o público secundário. Então, só precisa, gente, de direcionamento. Isso não é só para comunicação, Clara. Isso é para a vida. Para a vida. Isso é para a vida. Eu trato comunicação no dia a dia quando eu vou tratar com meus clientes, tanto que a maioria fica na terceira, quarta consultoria, porque depois eles já sabem o que eles precisam saber. O que eu estou dizendo a vocês hoje aqui é o resumo de tudo que é para a vida de vocês. Então, assim, se você não sabe para que porto você está navegando, nenhum vento lhe será favorável, né? Cênica foi perfeito. Com certeza. Então, assim, qual é o seu objetivo de vida? Qual é o seu objetivo político? Qual é o seu objetivo em campanha? Eu quero apenas me colocar, me inserir isso na imagem política. Ok. Como você vai inserir na imagem política dessa forma? Não. Eu tô indo para ser um representante do povo. Pronto. Como eu vou ser representante do povo? Eu quero ser uma pessoa de notoriedade na comunidade. O que você está fazendo para ter essa notoriedade? Então, assim, o que é preciso para as pessoas elas entenderem quais são os objetivos dela. Eu mesmo, quando sentei com a Vivi, vou dar esse exemplo, aproveitando que ela está aí, eu perguntei a ela, você está indo para ganhar ou você está indo para posicionar a imagem? Ela sabe, foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para ela. Por que eu fiz essa pergunta? Porque a partir disso eu decido como vai ser a comunicação. Eu penso a comunicação dela, entendendo se eu vou trabalhar com mais posicionamento de imagem ou se eu vou trabalhar com estratégia política. Entende? Porque dentro das redes sociais precisa ter de forma clara também estratégias políticas. Não é apenas falar, é falar com propriedade. É falar para que o público ele seja convencido, para que ele compre sua ideia, para que ele respeite você, para que ele te abrace. Eu recebo inúmeras mensagens todos os dias dos meus seguidores, e é por isso que, de alguma forma, eu estou engajado nas redes sociais. Como figura pública, que eu não gosto dessa ideia de influência, porque eu tenho muito medo das pessoas acabarem se influenciando por aquelas coisas que em mim também não são boas, porque eu sou ser humano, eu não sou perfeito, entende? Então eu digo que eu sou uma figura pública, mas assim, as pessoas retornam muito porque elas acompanham e vivem aquilo que eu vivo. E no dia a dia elas se sentem parte daquilo ali. No dia que eu publiquei que o tanquinho não estava funcionando, as pessoas disseram, compre a máquina. No dia que eu publiquei a máquina, as pessoas disseram, essa zoada daí o menino tira, é do motor. A minha da minha casa também faz essa zoada aí. Porque elas se sentem parte de você. Quando as pessoas que estão nas redes sociais, que são seus eleitores, eles sentem que o que você publica, que o que você escreve é parte dele, o seu voto está garantido. Você não precisa bater na porta desse eleitor para pedir um voto, porque o mais importante você já tem, que é o conteúdo. E ele quer isso, ele quer ideias, ele quer proposições, ele quer saber o que você pensa, o que você fala, o que você faz, o que você vai fazer quando você estiver lá na Câmara, o que você vai fazer quando você estiver nas ruas, se você vai ser mais um representante do povo que ganha e depois some, se você vai continuar suas lives nas redes sociais, qual vai ser o seu comportamento, entende? Então, o eleitor, ele precisa disso. Ele precisa ter proximidade com o público. E é por isso que eu vou dizer... Identidade também.
Isso que parece você está falando é construindo, de certa forma, um elo de aproximação e identidade. é, Porque, assim, o eleitor vota em quem ele se sente representado. sim, E quando ele, de certa forma, vai ser representado e as propostas, ela agrega aquilo que ele busca em um representante popular, que vai ser o seu vereador, o seu prefeito, entendeu? Então, o que você falou aí é perfeito, perfeito. Mozine, Karine, Thiago, Eu não li mais nada Sirlene, aqui. Sheila, Caroline, Dan, legal, o Nopá participando, até o Nopá tá participando aqui, Candeias, viu? A gente tá. Claudinha, um abraço para todo mundo aí, Aline. Sim. Tá, Vamos lá, porque quando eu abro essa boca já sabe, né? Deixa eu só voltar ao gancho volte. do que a gente estava falando Você em estava relação falando a. quando a pessoa se propõe a disputar uma eleição, o que é que ela quer, e aí você foi destrinchando, de certa forma, tudo isso aí. E Rodrigo aí também você participando. falou e foi alinhando o seu discurso a isso, entendeu? E como as pessoas, elas se identificam com você, e quando você postou a Perfeito. situação da máquina quebrada, que ligaram, que estavam preocupadas, Sim. e aí foi Perfeito. criando relações. Jamila, Leandro, Rodrigo, bem-vindo, Janete também participando. Pois é, então o que as pessoas elas querem hoje nas redes sociais? Elas querem construir relações, elas querem se identificar com vocês. Agora eu lembrei o que eu ia falar. Eu ia dar um exemplo a vocês do que aconteceu. Eu voltei a fala para lembrar, né? A gente diz que é isso. Quando você quer lembrar de alguma coisa, você volta para onde você estava, para e você traz a lembrança. Porque eu vou dar um exemplo que para as pessoas hoje talvez não seja um exemplo bom, mas é um exemplo que é a realidade que a gente está vivendo. A gente tem um público flutuante muito grande. E é um público que está nas redes sociais, e é um público que ele se encanta por aquilo que ele se sente representado. Por que hoje Bolsonaro é o presidente do Brasil? Porque uma grande parte do público estava cansado de tudo que estava acontecendo com o Brasil e deu um voto de revolta. Além de um voto de revolta, um outro recorte desse público era um recorte que dizia o seguinte: eu quero que apoie mais os empresários, eu quero Deus acima de tudo, entendeu? Então, assim, esse recorte dos evangélicos, esse público que inclusive é muito forte e que precisa ser Sim. conversado também, precisa estar próximo, porque às vezes a galera exclui muito as igrejas, os conselheiros, isso é muito importante você entender público, inclusive a igreja hoje define eleição. As Né? eleições, com As eleições certeza. hoje, a E aqui igreja a define, comunidade de Madre de Deus, a gente vê muito bem isso aqui. O igreja nicho define a evangélico eleição. aqui Então, tem uma boa representatividade. todos os movimentos eles são importantes. E foi o que aconteceu com o Bolsonaro, foi justamente isso. Foi uma imagem bem colocada. Eu falo bem colocada, gente, não é bem colocada em comunicação. Foi mal colocada no sentido de como ele se apresentava, Estrategicamente mas colocada. estrategicamente correta. Você falou Porque ele estratégia falava política. aquilo que o público queria ouvir. Ouvir. Ele se comportava da forma que o público queria. Ele deixou de ir para a televisão, porque o tempo, inclusive, de horário dele era pequeno, de horário eleitoral, e foi para as redes sociais. E hoje, ele está nas redes sociais de forma constante e ele atrai muito esse público, ele capta esse público. Então, assim, o público ele quer se identificar com você. Ele quer ver em você nele. Então, tem muita gente que é bobão mesmo, que é idiota, que é loucão, que queria falar o que ele fala nas redes sociais e que automaticamente se identifica com o conteúdo dele, publica e diz: é isso aí mesmo, é isso aí É, mesmo, vamos lá. Gente, eu falei bobão, é bobão só no sentido porque eu não concordo com o que é dito. Porque eu costumo dizer o seguinte: a partir do momento que um candidato ele foi eleito democraticamente, ele automaticamente é meu representante. Então, independente de eu não ter votado no Bolsonaro, se ele foi eleito democraticamente, ele é presidente do Brasil, e se eu sou brasileiro, ele é presidente do meu país. Então, assim, eu quero que o país dê certo, eu quero que as coisas aconteçam bem, eu estou torcendo para que tudo dê muito certo e que as coisas sejam cada vez melhores, certo? Mas o que eu falei é justamente isso. Não tenha medo de postar conteúdo que não seja tão montado, conteúdo que não seja tão profissional, o conteúdo dos grandes criadores. Crie proximidade com o seu público. Fale aquilo que ele está precisando. Às vezes, um vídeo bem colocado é muito melhor do que um card bem criado.
Porque o público, ele tá te vendo, ele tá te ouvindo e ele sente que ele tá próximo de você. Entende? Então, assim, é uma ideia bem colocada. Eu vim dizendo, oi, gente, eu já acordei, estava aqui pensando nessa realidade do Brasil. Eu queria tanto poder contribuir com essa realidade e tal. Aí o público diz assim, pô, eu também queria contribuir. Eu Tô também assim, vejo de você. Eu vou te dar Interessante que tem horas que a gente está assim, mas a gente não quer tá externando para não apresentar uma fragilidade, né? Sim, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu, por exemplo, hoje, postei que eu não dormi. Eu tô vendo vários comentários legais aqui. E eu tenho feito isso tudo no dia a dia. Por quê? Parece, inclusive, assustador. As redes sociais, o público que tá lá, ele quer perceber ele em você. E para que ele te siga, ele te acompanhe, ele vote em você, ele precisa entender que você é ser humano. E é isso que eu tenho feito no dia a dia, cada vez mais. Eu tô postando foto sem maquiagem, eu tô postando foto lavando roupa, coisas que eu faço no dia a dia que eu não tô enfeitando, mas que no dia a dia as pessoas maquiam muito. A pessoa vai pra praia, tira 15 fotos de biquíni, de sunga, no resort, numa coisa assim. Aí todo dia publica uma foto com uma frase linda e diz que é influencer. Certo? E aí mostra uma realidade que está distante das pessoas. Realidade próxima, que gera proximidade, e as pessoas entenderem que eu sou ser humano, que eu estou no dia a dia, que eu também choro, que eu também sinto dor, que eu também sinto vontade de não falar com ninguém, que eu às vezes quero ficar no meu canto e que eu sou uma pessoa normal. Então, isso precisa ficar claro também com os candidatos nas redes sociais. Se você acorda um dia e você não está se sentindo bem, o seu público ele precisa saber que você não está se sentindo bem, porque isso cria uma fidelização. Não é que você vai publicar coisas ruins. Eu não Entendi. gosto de publicar coisas ruins. Eu trago sempre o ruim para o bom. Se vocês perceberem, hoje eu disse a todo mundo, gente, não dormi, tive insônia, mas recebi uma mensagem de uma seguidora muito bacana e queria compartilhar desse momento com vocês. Queria dizer que Deus abençoe vocês, tarará, tarará, tarará. Então é trazer isso para o bem. É dizer, gente, hoje eu não tive uma boa noite, como vocês também não devem ter. Tem dias que a gente está se sentindo tão cansadinho, né? Isso é proximidade com o público, entende? Você falar aquilo que ele vive no dia a dia. No dia que eu postei, só pra você ter uma ideia, no dia que eu postei a máquina, teve gente que já tá dizendo que iria vir e iria consertar. Interessante que o que você falou, teve dias que eu não estava bem. E aí eu dei um apagão, né? Aí nesse que eu dei um apagão, né? Claro, você não postou nada. Aí eu liga um, aí liga outro. Aí hoje eu tô na bad. Aí, não, nada de bad e tal. Aí aconteceu de uma mãe me mandar uma mensagem, de chegar as lágrimas, né? E aí ela dizia assim pra mim, né? Que quando fica bem pesado, quando a gente ouve aquilo que a gente não gosta, a gente tem vontade de jogar tudo pra cima, né? E dizer, meu Deus, por que eu tô aqui e tal? Aí ela falou assim, não desista dos seus sonhos, porque através dos seus sonhos você vai realizar os sonhos de outras pessoas. E eu acredito no seu sonho. E ela foi uma das primeiras pessoas que sempre falava, a senhora, isso ela me vendo pela escola, andando, conversando. Na entrada da escola eu conheci os meninos pelo nome. Você sabe que até hoje eu lembro o nome de vocês. Sim. E aí chega, não, eu quero falar com a Pro que sabe o nome de todo mundo. Eu quero falar com, não, ela que sabe o que é que eu vou fazer e tal. Aí ficava naquela questão dela, ela vê assim, eu sou uma pessoa confiável, eu conheço os alunos, eu conheço a mãe. Aí eu falo, ali é Lucas, filho do peixeiro que tem ali a casa de peixe, onde é Ednet, e que mora lá no Barbeirinho, por exemplo. Aí eu digo, o nome do aluno, aí, alguns eu digo, não, mãe de não sei, filho de não sei quem, irmão de não sei quem, que mora não sei aonde, que o avô é não sei quem. Então, assim, proximidade, né? Aí o que foi que ela dizia? Que quem se preocupa em saber quem é a pessoa, o aluno, e que se preocupa tanto com o outro, merece cuidar dos outros em outra esfera. E aí foi muito nessa perspectiva, viu? Porque assim, a entrada na vida política foi uma sinalização da minha comunidade escolar. Mas assim, não partiu da comunidade escolar, do meu nicho, que são os professores. Que aí a gente chega no voto corporativo. Às vezes, o voto corporativo, ele não te agrega, não agrega tanto
quanto o voto dos outros que te veem não como uma ameaça, entendeu? Porque, assim, dentro do setor de trabalho, às vezes a pessoa vira uma ameaça ao outro por uma atitude diferenciada. Já dentro da amplitude da comunidade, a imagem agrega mais do que dentro daquela questão corporativista. Isso foi falado em 3 cursos que eu tive. Inclusive, Davidson Magalhães, que é presidente estadual do PCdoB, ele falava: se você ficar o tempo todo focando só em atingir o segmento que você trabalha, seus professores, aí seu médico, seu enfermeiro, o padeiro, o pescador, você vai prejudicar a sua campanha. Porque você não vai só representar esse segmento, você vai representar esse segmento e toda a comunidade. Então, que a pessoa não tem que ficar focando somente em atrair um segmento. Aí que as pessoas perguntam: e aí, Clary, como é que está a pré-campanha? Eu falei: está de vento e popa. A comunidade vai refletir na urna. Não vou te interromper mais. Deixa eu mandar um abraço aqui. Isso que eu falei foi por causa do que você E porque a gente falou que ia fazer 30 minutos de live e já tem 27 minutos. Desculpa. Rodrigo Malfatti, Lê Souza, Cássio. Obrigada, Carla. Você é uma pessoa que eu admiro muito e que minha amiga Cristiana, que é sua liderança, sempre fala muito bem. Eu lembro de você sempre no social, fazendo aquele trabalho bonito, e eu tenho uma excelente referência sobre você, entendeu? Isso é um olhar que eu conheci de você enquanto secretária de social, viu? Estou muito feliz com a sua candidatura posta. Vá em frente. Você tem muito para contribuir também com a comunidade. Ela falou ali no elogio. Danilo, Cindy, Monique, Cléo Araújo, Mike, Miriam já está aqui de novo, Lucas Marques, Jéssica. Ok. Preto, eu estou tentando refocalizar aqui, mas... Não, eu ainda tenho muita coisa para falar. Eu, inclusive, vou entrar no assunto agora, porque a gente já está, na verdade, já está estourando o tempo, mas vamos lá, eu vou falar mais um pouquinho para vocês. Vocês, assim, ó, me pegaram no dia, que é o que eu estava falando, porque hoje eu já atendo clientes certos, mas eu fico muito incomodado. E minha vontade, às vezes, quando eu vejo algumas publicações nas redes sociais, algumas coisas, é tentar ajudar todo mundo. Entende? Mas, que fofo! Profissionalmente eu não posso, porque eu sei que as pessoas podem fazer um pouquinho a mais. Sabe? Isso é de coração mesmo. E às vezes eu sinto as pessoas publicando tantas coisas assim que tá fora da realidade do público. Discussões desnecessárias nas redes sociais, intriga nas redes sociais o tempo todo, sendo que você pode levar propostas, entende? O que eu quero falar para vocês, na verdade, o assunto que a gente tentou tocar no início e que voltou, é as famosas fake news. E aquele site Fato ou Boato que o TSE até botou, não foi? Para coibir você tá lá procurando saber se é verdade ou não. Pronto. Gente, eu vou falar... Vocês querem que eu fale a verdade? Ou que eu... Verdade! Gente, com a ascensão das redes sociais hoje, isso não vai terminar. Até porque... as fake news, elas precisam de investigação. O processo, ele ainda é muito moroso. Para você fazer uma investigação hoje, você faz a denúncia na delegacia de crimes cibernéticos, que isso vai para um estudo, vai para tudo. Quando você vê, já terminou a eleição. E aí, até que você vai ser julgado que essa coisa acontece, isso demora muito. Certo? Então, assim, ó, não quer dizer que você está correto e não deve ser feito. É melhor você fazer uma campanha limpa. É melhor você fazer uma campanha de verdade, de as pessoas aceitarem aquilo que você é e pronto. É por isso que eu disse a vocês, não mude a sua imagem pessoal da sua imagem profissional. Se posicione sim, mas seja quem você é. É por isso que eu nunca dividi o meu perfil. O meu perfil, ele continua lá. Idson, que toma banho de piscina, que toma banho de praia, que coloca uma sunga, mas que também... olha, quando eu vejo aquela sua piscina lá, eu fico, meu Deus, ai que eu queria morar ali, pertinho, para eu fazer uma aglomeração na piscina. Mas que coloca um terno, um paletó e uma gravata, ou que consegue estar numa live com vocês e falando de um assunto sério. É por isso que eu iniciei o papo de segunda-feira sobre sexologia,
Justamente por isso. Porque é um tabu que tem que ser quebrado, porque as pessoas acham que, às vezes, porque você dá consultoria, você dá treinamento, porque você é uma pessoa séria e profissional, que você não pode falar de um assunto que deveria ser normal no cotidiano. E tem Sim. muita gente, inclusive, que está deixando de conhecer o seu corpo e de se permitir mais fazer tantas outras coisas, porque não toca no assunto. Tem tantos pais dentro de casa que não conversam com os filhos. Então, assim, de alguma forma eu posso estar ajudando. Então, eu não mudo o perfil. Eu acho que, uma vez que você é uma pessoa pública e está iniciando o perfil, já comece o perfil como uma pessoa pública, já tenha cuidado com o que você vai postar. Ou então, no início, logo já filtre as publicações, já exclua aquilo que te fez mal, já exclua aquelas coisas que... Eu, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu me inscrevi para o BBB. E, ao me inscrever para o BBB, eu descobri nas redes sociais que ainda tinha um vídeo meu de uma briga que eu tive com o assessor de comunicação na outra campanha, que saiu, estourou por aí e tal, e esse vídeo estava lá. Como já encerrou o processo e eu já fiz os devidos pagamentos do processo, eu liguei para ele e pedi para ele tirar. Porque, de alguma forma, aquilo ali é minha imagem. E para as pessoas pegarem aquilo ali e fazer algo, é daqui para ali, entende? Entendi. Resolvida. Entendi, Entende? sim. Então, tudo que vocês postam nas redes sociais já foi, é público. Se você colocar aí agora, Idson Comunica no Google e botar nas fotos, nas coisas, vai aparecer diversas coisas. Então, uma vez que você publicou algo, vai estar lá. Tem frases minhas no Pensador, tem imagem minha de cabelo black, que eu nem uso mais nas minhas redes sociais, tem lá no Google. Então, uma vez que você postou, você está publicizando aquilo ali, certo? E relacionado às fake news, o que é que eu penso? Muito me preocupa, porque as fake news virou estratégia política. Certo? Sim. Hoje as fake news elas são usadas para isso. Não à toa que Bolsonaro, a gente está vendo tudo que está acontecendo agora no governo dele, que é justamente voltado a essas questões, as publicações, sites, grupos contratados justamente para fazer isso. E a gente tem formado uma geração cada vez uma geração que mal lê, mal ouve, mal pensa. Então, assim, quantos daqui, quando veio a informação, abrem um link? Pouquíssimos que abrem o link. Então, automaticamente se convencem pelo título. O título diz ali agora, Clarissa caiu da cadeira. Uhum. Mas, às vezes, quando você abre a matéria, tá lá, caiu da cadeira na piscina e tomou um ótimo banho. Mas já tá todo mundo pulverizando a informação que Clarissa quebrou a cadeira. Será que ela tá bem? Sem Será que ela saber tá o no hospital? contexto. Como é que estão as coisas? Então, isso precisa ficar muito claro para as pessoas. Entende? Que as fake news elas vão continuar existindo, mas que nós, como eleitores, precisamos filtrar isso, averiguar as informações e entender que uma vez que você repassa aquele conteúdo, você também é um pulverizador de fake news e que você também pode responder por aquilo. Entendo. Entendo, perfeito. Agora, você falou de tanta coisa aí, uma das coisas, o problema do pessoal que não se interessa, o pessoal só quer ler aquilo que, por exemplo, Vitinho, se der a ele, Vitinho lia muito mais do que agora. Depois do Free Fire, são verdadeiras guerras homéricas aqui em casa para ele ler. Imagina. Então, eu ia assistir. Ele era muito de série, muito de livros. E ele lia, e lia outro e outro, eu ia para a Saraiva, sentava com ele para ler. Mas hoje o pessoal só quer ler aquilo que é sintetizado e não foco em uma coisa só. Por exemplo, minha mãe sempre falava uma coisa que eu gostava de conversar com gente mais velha do que eu. Eu aprendi crochê, tricô, fuxico e cozinhar com as mães das minhas amigas, porque enquanto elas não tinham paciência, eu tinha e adorava, porque ali era conhecimento. Então, eu gosto de aprender sobre tudo. E quando aparece uma coisa que eu não sei, eu vou pesquisar, né? O pai dos burros hoje é o Google, e com um filtrozinho para você ver se a fonte é confiável. Então, de certa forma, eu hoje vejo o potencial das redes sociais para uma coisa. Se eu tenho uma imagem de credibilidade, e aí eu abro uma live para falar de um assunto, eu espero que as pessoas cheguem nela para entender que ali a gente, de certa forma, está formando, Sim. levando informação e transformando, né? Porque na canequinha que eu te dei aí tem. Educação não transforma o mundo, transforma as pessoas transformam o mundo. Sim. Então, isso que a gente está fazendo aqui já transformou a visão
de uma série de Sim, pessoas. Eu não consigo, não consegui hoje anotar, mas já passaram aqui mais de 100 pessoas. Entra, sim, sai, eu cai. imagino. E o que você está falando sobre isso das fake news e sobre como o contexto ele é, não, como uma coisa descontextualizada, um título com uma fonte atrativa, uma cor atrativa e uma imagem para provocar uma diversidade de interpretações e que não será a interpretação e a fonte verdadeira, a notícia verdadeira, né? E isso Sim, aí é terrível, porque sim. o pessoal não vai ler e aí só reposta, e aí o É, contexto, o nós, estrago é horrível. O estrago nós temos feito é isso. Eu, por horrível. exemplo, eu sou anti assistir esses vídeos de gente queimada, de animal mutilado, essas coisas. Gente, eu achei um absurdo hoje nos grupos circulando um vídeo de um caminhão que virou, que pegou fogo e que as pessoas estavam sem roupa na rua, correndo e tal. As pessoas têm perdido essa sensibilidade, as pessoas têm percebido essas coisas, perdido isso. E muito me preocupa, você falou de seu filho, muito me preocupa da geração que a gente está formando para o futuro. Porque eu sou fruto de uma outra geração e que estou trabalhando isso agora. E a geração de agora é uma geração que é muito tecnológica, mas é uma tecnológica não para uso de coisas educativas e que construam. É para uso de outras coisas, inclusive jogos constantes e tal. Então, assim, Uhum. eu quero aproveitar os pais que estão nessa live para dizer o seguinte: o seu filho ele pode continuar brincando, pode fazer tudo isso, mas a gente não tem que se preocupar. A gente não tem que se preocupar no mundo que a gente vai deixar para o nosso filho. A gente tem que se preocupar em que filho a gente está formando para o mundo. O Porque mundo, isso mesmo. o mundo ele está em constante transformação. E assim, o que é que você tem formado? Assim, hoje na minha casa, eu faço tudo se for preciso. Porque eu lembro que quando minha mãe foi fazer salão, a gente rebocou casa, bateu massa, colocou piso. Tudo que você imaginar, a gente fez, parte elétrica, tudo isso. Então, muita gente, às vezes, olha assim, meu carro atolou uns 15 dias e eu levantei o carro. E aí as pessoas disseram assim, meu Deus do céu. Eu disse, rapaz, eu sou mais homem que muito homem. Por quê? Porque a minha vida e todas essas coisas eu aprendi muito com isso. Então, assim, ó, o que, que a gente está ensinando politicamente para essas pessoas? O que, que a gente tem levado de informação? Que geração a gente tem construído? Seres que pensam, seres que analisam, seres que entendem a sociedade. É tão difícil encontrar uma roda de jovens que falem hoje sobre política de forma clara. Eu fui para um encontro na Pracinha dos Gays com a galera lá do Vale, que eu fiquei Do Vale. encantado. Porque é uma galera que é tão taxada pela galera, pelos outros, de Mas é politizada. é, Zé Droguinha, isso, aquilo e outras coisas que às vezes as pessoas criam muita Eu tenho um expectativa. aluno que E tem ele é o pouco. Wendel. O Wendel é desse segmento também. É um aluno, eu acho que é o novo. Ele é o novo membro. Porque E ele o é poder. muito novo na É, política, mas ele é uma pessoa muito esclarecida. Acho que o Wendel não deve ter mais do que 18 anos. é, E já discute política há muito tempo. e Entendeu? os meninos me encantaram, assim, falando de política, falando de classes, falando do governo, falando sobre capitalismo, socialismo, pós-modernismo e Sim. tantas outras coisas. Para Eu, entender o mundo que vivemos, tem que entender, tem que ler Marx, tem que entender o é, que é as relações capitalistas e as é, relações que influenciaram, de certa é. forma, o que a gente tem hoje no Brasil. E para Entendeu? querer uma sociedade diferente, precisa se enganjar nessas coisas, entendeu, gente? Então, assim, ó, Sim. eu, como jovem, eu posso dizer claramente a vocês, apesar de que o povo acha que eu faço 300 coisas ao mesmo tempo, mas dá para sair, dá para curtir, dá para beber, dá para viver, fazer farra, fazer tudo isso, mas também dá para falar de coisas sérias, mas também dá para fazer, tratar de políticas públicas e tantas outras coisas. Então, assim, eu faço votos para que essa juventude que vem aí, ela entenda mais isso e participe mais desse processo, entende? E vamos finalizar essa. Vamos, A gente vamos, vai pra... vamos, A amor. gente tá indo, gente, para quase 2 horas de live. Deixa eu contar uma coisa a Tá, vocês. já tá. É. Jorge tá aí, Xande, essa banda Valendo aí os lá. comentários. Deixa eu comentar Aqui, uma coisa com Clarissa, vocês. meu amor, sucesso. Isso você me representa. Miriam falou, as redes sociais deveriam ser usadas para coisas, propósitos, mas infelizmente usam para fofoca, coisas propositivas. Catarina diz, precisamos de uma política construtiva. Pronto, foi o que eu vi agora, os últimos. Talvez vocês não saibam,
Mas no início da live, o meu suporte deu um problema aqui, então eu tô quase 2 horas segurando o celular. Tá com dor. Tá com dor, meu amor, eu sei. Mas com todo o amor de estar aqui falando com vocês, porque é um assunto que eu gosto. Eu só queria, antes de encerrar, falar com vocês, lembrar vocês do assunto que é para a vida de vocês, tá bom? Tudo que vocês forem fazer na vida de vocês, coloquem metas. Metas a curto, médio e longo prazo, inclusive para a política. É por isso que existe um calendário político que diz quando é a pré-campanha, quando é a campanha, quando é o período de filiação. Ronan tá de Portugal aí falando coisa. Ronan, meu amor, meu lindo! Saudade, viu? É por isso, coloquem metas na vida de vocês e trabalhem todos os dias para aquilo ali. Parem de ficar se apegando ao que as pessoas postam nas redes sociais, ao que elas dizem, para você fazer aquilo na sua vida. Primeiro, se entenda como pessoa, para você saber qual é o seu conteúdo, o que você gosta, qual é o seu desejo, qual é a sua necessidade, para você saber o que você vai falar para o público. Mesma coisa, entender público-alvo. Em comunicação, sem entender público-alvo, não tem comunicação. Não adianta você colocar uma placa lá e botar assim, ó, baixaram as calças. Não é baixaram as calças, é baixaram o preço das calças. Então, você tem que saber o que você vai falar, para quem Clareza. você vai falar, como você vai falar, para que essa comunicação fique clara. Isso tem um ciclo, não é? Quem, só para vocês entenderem de forma clara, quem, eu, o emissor, diz o que, a informação, para quem o receptor, com o que é feito, que é o feedback. Ou seja, isso. Clarissa. E o código, a linguagem que está sendo usada também. Clarissa faz uma live para o público sobre comunicação e estratégias de redes sociais, que o público entende essa live, capta a mensagem e dá o retorno para outras pessoas que não puderam participar. Certo? Então, a ideia é essa, que é o feedback. Então, comunicação é simplesmente isso aí. É trabalhar todos os dias para atender a necessidades e desejos dos clientes. E redes sociais tem que estar atrelado a isso. Quais são as necessidades e desejos das pessoas que estão nas redes sociais e o que é que você pode entender desse público para trabalhar ele. Se você está em Salvador, entenda o público de Salvador. Se você está em Madre, entenda o público de Madre. Se você está em Candeias, o público de Candeias. Comunicação não tem pacote pronto. Quando você trabalha com pacote pronto, você com certeza vai ter sucesso. Certo? Arrasou! Toma! Tirou 10. Nem parece que eu não dormi hoje, né? Ai, meu Deus! Emocionada, feliz. Só agradecer por você ter disponibilizado o seu tempo, por ter humildemente aceitado. E olha que de hoje que eu queria fazer, desde que eu fiz o curso de redes sociais em maio. Aí deixa eu ficar mais blogueirinha para isso, me dá uma moral. Eu adoro esses convites, eu me sinto bem. Aí quando foi naquela manhã de segunda, eu fazendo mesmo a minha organização. Manhã foi segunda, não, foi uma sexta. Eu organizando ali. A próxima semana, tô vendo ali. Aí, é pra mãe ficar com orgulho. Pra aqui, dizer amei. que ela tá aqui o tempo todo, ó. Amei, tá sim. E aí, só agradecer que você aceitou, desejar sucesso, saudade do salto alto de Clarissa. Ainda ando de salto alto, viu, David Cássio? Ainda ando, bem de salto alto. Agradecer, dizer que você contribuiu muito, me trouxe vários feedbacks positivos. Eu vou olhar agora com outros olhos o que eu quero transmitir. Eu vou focar muito mais. E outra, eu deixo essa live salva aqui para todo mundo ir lá assistir, compartilhar o link e, para, de certa forma, transformar essa política dessa pré-campanha que está aí. Porque eu quero ver uma rede social com pré-candidatos engajados, focados, com propostas, solidários, com empatia, com respeito ao próximo, porque eu acho que o espaço está para ser conquistado e cada um faça o seu caminho
sem diminuir ou desprezar ou desconstruir o caminho de ninguém. Concordo. Não é isso aí, meu preto? Concordo. Eu Muito te amo. obrigado pelo convite. Boa sorte na sua caminhada. Deus está no controle de tudo. Tudo que acontece na nossa vida acontece com propósitos. Não à toa que Deus reservou o espaço para que a gente estivesse aqui e para que essas pessoas estivessem aqui assistindo. Eu não me importo, gente. Quem me conhece sabe que eu não me importo com números, com quantidades. Deus reservou esse espaço para que vocês saíssem daqui mais engajados e mais cientes do assunto. Sabe? Então, assim, ó, muito obrigado mesmo por vocês que acreditam essa confiança no meu trabalho, no trabalho de Clarissa, que dedicou um tempinho da noite de vocês para estar participando. Eu tenho certeza que da mesma forma que eu não vou sair o mesmo daqui, vocês também não vão sair. E pedir a Deus que abençoe a todos vocês, que deu essa noite, uma quarentena abençoada. Participem mais de outras lives, vejam cursos online, para vocês terem mais tempo produtivo em casa, porque isso acaba ajudando muito. Tá bom? Tá bom. Ai, que tristeza, né? Mas agora a gente tem que... Beijo, te amo, viu? Tchau, fica com Deus. Tchau. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Carla, Patrícia, Cristiana, David Cássio, Ronan, Isadora. Quem eu tô lembrando aqui? Entrou Marina, tanta gente. Marina. Minha mãe, eu te amo. Nega, Priscila, Jamile. Então, tanta gente que eu não consegui anotar. Geralmente eu anoto para depois dar um feedback, mas todos aqui, gratidão pelo momento. Miriam, obrigada. Viu? Obrigada, Sheila. Viu? Muito feliz com esse momento. Fui, preto. Encerrando aqui. Cheiro, fica com Deus. Se cuida, viu? Te amo. Valeu.